eu tenho certeza que você tem a seguinte sensação: você estuda, 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 e muitas vezes você se depara com o sentimento de não estar fazendo absolutamente nada. E hoje eu vou te dizer o que eu faço todos os meses para evitar que eu sinta isso. Olá, meu nome é Eduarda Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente aprende juntos a como construir a melhor vida possível pra gente através de muito estudo, produtividade e muita obsessão. Então não se esquece de se inscrever e deixar seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá. Na verdade, esse conselho que eu tenho pra dar pra vocês parece uma coisa tão simples que eu arrisco dizer que muitas pessoas vão ouvir o que eu vou falar e vão simplesmente parar o vídeo e dizer, tá, eu já sei o que é. Mas eu te garanto, prometo de verdade, que se você assistir esse vídeo, se você realmente implementar esse hábito na sua rotina, você vai ver como isso vai mudar completamente a forma como você encara seus estudos e principalmente você vai começar a sentir menos aquele sentimento de improdutividade que a gente tende a sentir com o tempo. Então é o seguinte, eu preciso que você entenda que o problema todo não tá necessariamente na forma como você estuda. Porque se você já é seguidor aqui há um tempo, sabe, você já é seguidor raiz, você já tá aprendendo a estudar na melhor forma, você já aprendeu a revisar, você já aprendeu a como estudar de forma obcecada, você já aprendeu muitas coisas. Mas talvez esteja faltando esse pequeno detalhe. Muitas vezes falta pra gente uma falta de feedback, falta um retorno de se você está fazendo da forma correta ou não. Então imagina aqui comigo que você está construindo uma casa. Você está construindo uma casa, mas o desafio de construir essa casa é que você só consegue ver ela de perto. Você não consegue ver ela de longe. Portanto, se você não consegue ver ela de longe, você concorda comigo que vão ter alguns pontos que você não vai conseguir identificar que estão errados? Então você vai ali, você vai botar um tijolo, você vai botar... Eu falo disso com muito propriedade, como se eu soubesse construir uma casa. Mas você vai botar um tijolo, você vai botar argamassa, depois você vai pintar. Concorda comigo que talvez tenha um buraco, talvez tenha um desnivelamento, talvez tenha uma coisa torta que você não vai conseguir ver porque você está muito próximo? E para isso você vai precisar ter uma visão mais distante para que você consiga ver. É a mesma coisa de, por exemplo, você estar trabalhando e aí vamos supor que você está preparando uma equipe, então você está treinando aquela equipe, mas como é que você sabe que aquele treinamento que você está fazendo é de qualidade ou não? Parece que eu estou enrolando muito, mas é que eu preciso que você entenda que falta muito nos nossos estudos a perspectiva, principalmente a perspectiva de fora, de ver os nossos estudos com os olhos de outra pessoa que está de fora. Não só daquela forma crítica, querendo dizer que está tudo errado, mas de entender de forma prática e com dados que você está fazendo e se está obtendo resultado ou não. Porque o que eu mais percebo e é onde eu vejo os alunos dando o maior tiro do pé deles é que eles chegam e aí dá lá, sei lá, janeiro, ou então sai o edital do seu concurso, ou então, enfim, o que for. Dá a época e você decide que você vai ter o melhor ano de estudo da sua vida. A grande questão é que aí você quer estudar 10, 11, 12 horas por dia e aí só estudar, e aí dormir, estudar, dormir, estudar, dormir, estudar, dormir, estudar, sem ficar recebendo um feedback de se aquilo que você está fazendo está funcionando ou não. Então vai chegar um ponto que talvez das duas uma, ou talvez você sinta que não está aprendendo, ou você tem uma falsa sensação de aprendizado, sendo que você não está aprendendo nada. E não, esse vídeo não é para ser ansiogênico, é para você entender que ter essa perspectiva é algo necessário para que você tenha uma autocrítica real, porque existe aquela nossa autocrítica, que é a autocrítica sabotadora, que é aquela vozinha, sabe, que parece o diabo falando aqui no pé do ouvido. Você tá fazendo errado, você não vai passar. Mas não é isso. Eu criei o hábito de, toda vez após uma grande tarefa, após receber um resultado de alguma coisa, eu analisar minuciosamente não só os meus erros, mas tudo que me levou àquele resultado. Então eu vou te contar um exemplo, não é nem quando eu tava me preparando para passar para medicina, é durante as provas de medicina mesmo. Como vocês devem imaginar, se você sair ali você entrar no primeiro ano de medicina, sendo que você tava acostumado a estudar pro cursinho, fazendo provas e fazendo milhares de questões, é um estudo que eu sinto falta de estudar assim, sinceramente. E aí você entra no curso de medicina e você tem que decorar o trajeto da aorta, que ela se divide em aorta não sei o que, e aorta abdominal, nananana. Gente, é completamente desestimulante, porque você não tem mais aquela coisa de ficar se desafiando através de questões. E aí uma coisa que eu comecei a fazer muito, justamente porque eu estava tentando identificar qual era a melhor forma de estudar, eu lembro que as minhas amigas me achavam, acho que a Isabela, ela sempre assiste meus vídeos. Beijo, Isabela. Então ela é testemunha disso. Teve uma prova de microbiologia, tava no segundo período, que eu estudei muito. E nessa prova de microbiologia, acho que caiu doenças fúngicas. E eu tava lá estudando, estudei, achava que ia arrasar na prova. Fui arrasada, tipo assim, eu já achava que ia tirar 10, eu tirei um 7,5, sei lá, tirei 8. Ai, tudo mais tarde pra nota baixa. Cala a boca. Cala a boca que pra mim é. Pra quem estuda muito é. Ou tá nota boa pra quem estuda pouco. Não vou me estressar. Enfim, fiquei triste. Poderia ter
me encolhido em posição fetal na minha caminha e chorado. Fiz isso, fiz também porque faz parte. Mas essa professora de microbiologia, ela tinha um hábito muito legal de entregar as provas corrigidas pra gente ver o que a gente tinha errado. E aí eu vi que eram 20 questões. E as 4 questões que eu tinha errado era sobre um grupo específico de fungos que eu não tinha dado tanta atenção, porque eu tinha deixado eles pro final do meu estudo. E isso eu só percebi porque após receber o resultado negativo, eu fui e eu entendi. E ali eu já entendi que eu tinha que acabar todos os conteúdos num cenário perfeito, pelo menos 2 dias antes da prova, para que eu conseguisse reforçar tudo. Hoje em dia, vocês terem noção, eu já estou entrando no 8º período de medicina e eu já até hoje sei que o conteúdo que eu deixar por último para estudar é o conteúdo que na véspera da prova eu vou ter que reforçar da melhor forma, porque é o que eu tenho mais chance de errar. Foi essa pequena coisinha, essa pequena análise que mudou completamente. E eu nunca mais tirei uma nota que eu fiquei insatisfeita em microbiologia, porque todas as vezes eu identificava o que eu precisava fazer para que nunca mais aquilo acontecesse. Como é que você vai fazer isso na sua vida? Eu nunca gostei de determinar uma data exata para fazer essa análise. Mas se fizer sentido para você, por exemplo, se você for um concurseiro, se você estiver estudando para Enem ou para residência, o que for, faz mais sentido você fazer isso a cada mês ou a cada 15 dias, que é você ter um horário de reunião consigo mesmo. Não é uma vibe meio esquizofrenia, pelo menos eu não recomendo você ficar conversando consigo mesmo, sabe? Gritando, você é um inútil! Não recomendo. Mas se quiser também, né? Eu vou julgar se gerar resultado. Mas é uma coisa de... A primeira coisa para que isso aconteça de fato é que vocês têm que criar o hábito de registrar as coisas de vocês. Então, na minha mentoria, toda semana, eu cobro dos alunos um relatório semanal. E aí, tem muitas vezes que o aluno me manda um relatório semanal dizendo assim, Duda, estudei esse mês, viu? E aí eu digo assim, estudou o quê, meu amigo? Você estudou o quê? Você estudou qual conteúdo? Quantas horas de aula você assistiu? Quantas questões você fez? Das questões que você fez, quantas você acertou? Você errou por quê? Fez simulado tal. Tá, errou quantas questões? Errou por quê? Em quanto tempo fez o simulado? Fez redação? Tirou quanta redação? Errou em quais competências? Tudo isso, o aluno, ele acha que eu tô cobrando pra eu saber. E é claro que é importante que eu tenha esses dados, mas é muito mais importante que ele saiba exatamente onde ele está errando. Pra que ele consiga sentar consigo mesmo e entender. Eu estou vacilando bem aqui. E eu percebo que muitas vezes só não pergunta. É uma pergunta simples. Eu digo assim, tá, você tá errando que você já estudou, os conteúdos que você já viu, e ela não fica, tô. Então, justamente a construção desse hábito de, às vezes, só identificar quais são os erros e verbalizar eles, ou então sentar e olhar para os resultados e tentar você mesmo identificar, nem precisa ser com uma terceira pessoa, com uma segunda pessoa, o que for, é muito revolucionário. Porque a partir dali, você consegue entender o que você precisa fazer de diferente. Então, o primeiro hábito, que é um hábito micro, que, sinceramente, eu nem queria estar fazendo um vídeo falando sobre esse hábito, porque... Gente, vocês precisam registrar tudo do estudo de vocês. Às vezes eu era chamada de maníaca no cursinho porque eu anotava tudo. Eu cronometrava minhas horas de estudo, eu cronometrava quantas questões eu tinha feito, quantas questões eu tinha acertado. Eu tinha um gráfico para acompanhar meu desempenho, tudo. Mas tudo isso me ajudava porque quando eu ia mensurar esses resultados, quando eu ia ver onde eu estava errando, eu sabia exatamente aonde procurar. Eu não ficava naquela, eu acho que eu não tô estudando o suficiente. Mas, e aí, se eu pensava nisso, eu abria o aplicativo que eu contava as horas de estudo, e aí eu via, como é que eu não tô estudando o suficiente se eu tô estudando 8 horas por dia? Então, talvez eu esteja estudando errado? Tá, tô estudando errado, tô fazendo pouca questão, e tudo isso você consegue ir identificando. Então, o grande hábito que você precisa ter na sua rotina de estudos é ter essa reunião, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, ou seja, sei lá, após cada prova, o que for. Porque isso não serve só para estudos. Você ter essa reunião em qualquer âmbito da sua vida serve para você se manter alinhado com o que você quer de verdade, com o seu propósito. Serve para você entender se você está realmente no caminho certo, porque muitas vezes a gente tá ali estudando, e quando a gente tá há muito tempo, não só estudando, inserido em qualquer processo da nossa vida, que a gente acaba só deixando levar, e aí vai fazendo as coisas no automático. E por mais que a sensação de fazer no automático gaste menos energia, é também muito perigoso, porque é no automático que a gente tende a cometer alguns erros silenciosos que a gente não percebe. Então, às vezes, quando você tá ali só estudando no automático, você não percebe que talvez você esteja fazendo um estudo super passivo, ou não esteja revisando o suficiente, ou então esteja sempre procrastinando o estudo de determinada matéria. Você criar o hábito de todas as, sei lá, todo um dia específico do mês, ou então após cada prova, você sentar consigo mesmo e pensar o que você tá fazendo de errado, é algo muito importante. Eu lembro muito também que, acho que quando eu tava fazendo uns 3 anos de namoro com o Newton Filho, não sei, hoje em dia eu tenho 4 anos de namoro, mandei parabéns, Duda Newton Filho. Quando a gente tava com uns 3 anos de namoro, ele não vai me deixar mentir, mas a gente começou a criar um hábito de sentar um com os outros, e às vezes, um com o outro, e às vezes, como é que tá nosso relacionamento agora? O que a gente quer daqui pra frente? A gente tá alinhado com isso, porque muitas vezes você tá ali no namoro, e as coisas estão, você tá só indo. Toda semana se encontrando, assistindo um filme, comendo um McDonald's, e domingo dizendo, tchau, saudade, não sei o que, aí passa a semana inteira. Então acaba quando você vai nesse automático, você não identifica que às vezes pode estar cometendo um erro muito grande, ou então não identifica que você está perdendo o propósito, que é a coisa mais importante aqui. Então cria esse hábito. Existem várias ferramentas
que você pode utilizar para isso. Eu gostava muito de utilizar planilhas, mas eu sei que não é todo mundo que é adepto das planilhas. Eu, pessoalmente, gosto muito pra falar para quem não tem esse quê de organização em computador, essas coisas, pega um papel. Todos os dias, quando você estiver acabando de estudar, escreve tudo que você fez. E aí coloca um dia na sua agenda para você voltar e você ler tudo aquilo. E aí escreve mesmo, escreve nesse dia da sua reunião, o que você acha que tá fazendo de errado? Qual é o seu principal problema nesse momento? Você vai ver que 90% das queixas que você mesmo fizer, você vai conseguir resolver, você vai conseguir identificar qual é o problema só analisando seus dados. Caso não, aí sim você procura seu mentor, você procura seu colega, procura um professor, o que for. Mas o mais importante é que não se conserta nada que você não tem uma perspectiva de fora. É impossível se resolver um problema se você tá com a cabeça enfiada no problema. Saramago tem um conto muito bonito, que é o conto da ilha, que ele encerra falando isso, que às vezes para você ver a ilha, você precisa estar fora da ilha. Então, você precisa criar esse hábito em todos os âmbitos da sua vida, de você olhar e saber exatamente o que está sendo feito e se aquilo que está sendo feito está alinhado com o que você quer ou não. Então, a partir de hoje, por favor, me prometa que você vai ter esse hábito. Eu vou, com licença, meter um merchan. Eu tenho um planner chamado Obsessed Planner, que ele é voltado principalmente para vestibulandas, e ele é feito no Notion. Ele é 100% editável, ele já tem todos os conteúdos que você tem que estudar no ano, e ele também tem vários espaços para você registrar seus estudos diários, seu estudo semanal e os seus resultados no simulado. Caso você sinta necessidade de uma ferramenta assim, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Mas como eu falei, você não precisa, se você não quiser, se você não tiver afinidade, comprar nada, fazer nada mirabolante. Você precisa de papel e caneta e principalmente criar esse hábito de sentar consigo mesmo. E aí eu sei que no começo vai ser difícil, vai parecer meio estranho, mas coloca aí 30 minutos no relógio. Você não vai morrer. 30 minutos olhando aqui e escrevendo pra si mesmo o que você acha que tá fazendo errado, o que você acha que tá sendo certo, o que você acha que tá faltando pra você ser aprovado, pra você tirar 10 naquela prova, pra você, enfim. Como eu falei, isso daqui não é só sobre estudos, isso daqui se aplica tudo na vida. Você vai aplicar isso faz isso 3 vezes. Compromete comigo aqui, fazer 3 vezes. E eu te garanto que a sua rotina de estudos vai ser completamente revolucionária. Aí depois você volta aqui e você me agradece, tá bom? Então, um grande beijo. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário aqui para incentivar o meu trabalho. Beijão. Tchau, tchau.